Queria agradecer o convite mais uma vez dos camaradas do MEP e espero poder contribuir aí com as discussões e nessa luta que a gente está travando na construção de uma escola popular. Bom, pensar na escola que a gente quer, né, para conseguir visualizar essa escola que a gente quer, a gente precisa fazer aquele esquema clássico, né, que é o seguinte, é pensar a escola que a gente tinha, né, a escola que a gente tem hoje e vislumbrar aí o caminho da escola que a gente quer construir. Então eu vou trazer aqui na minha fala alguns elementos históricos e políticos da construção da escola, pensando a escola que a gente tem também e trazer alguns elementos da escola que a gente quer, alguns fundamentos, o que a gente está discutindo aí em relação à escola que a gente quer construir. Ok? Então, acho que uma primeira questão histórica e que a gente tem que trabalhar é a diferenciação entre educação e escola. Por quê? Porque na nossa sociedade atual, a escola está tão generalizada como forma de educação que a gente acaba confundindo educação e escola. Então, acho que uma primeira questão é fazer essa diferenciação, porque a escola ela tem uma formação recente na história da humanidade, se a gente for pegar desde a sua formação até a sua consolidação enquanto forma principal de educação. Então, se a gente pensar primeiro aí o que é educação, se a gente pensar que a educação ela é a forma como os seres humanos transmitem às gerações futuras aquilo que foi construído histórico e coletivamente, né, pelo conjunto dos seres humanos, a gente vai ter que a educação coincide com a própria existência do ser humano. Né? A partir do momento que você tem a existência do ser humano, você tem processos educativos. Né? Se pelo trabalho o homem se diferencia dos outros animais ao dominar a natureza e transformá-la em objeto da sua ação, é por meio da educação que os seres humanos transmitem esse mundo que foi criado por meio do trabalho às gerações futuras. Né? Então, a educação aí é o ato intencional, né, de transmitir aqueles conteúdos que foram produzidos historicamente pelo conjunto da humanidade. Ok? O que acontece é que esse processo ele não se dá sem contradição. Se a gente pegar nas comunidades primitivas, onde você não tem classe social, você não tem Estado, você não tem propriedade privada, cada um ali vai ter uma educação de acordo, uma educação comum, né, de acordo com o membro da tribo ali que ele acompanha. Com o surgimento da propriedade privada, das classes sociais e do Estado, a gente vai ter uma educação também diferenciada para cada classe social. Então, esse é o profundo caráter de classe que a gente tem que ter claro na educação. Nesse sentido, se a gente pensar na questão da escola, que surge, né, enquanto forma educacional lá na antiguidade clássica, mas vai se tornar a forma principal de educação somente na modernidade. Então, olha só, então, olha todo o tempo de existência da humanidade que a gente tem, sem a escola ser a forma principal de transmissão desse mundo cultural às gerações futuras. Né? Então, a gente tem diferentes formas de educação. Então, se num primeiro momento a gente tem essa educação difusa, né, comum a todos os membros da comunidade, no segundo momento a gente vai ter uma educação mais ligada ainda para os seres humanos escravizados a uma vivência comum, né, ali, mas para as classes dominantes já vai construindo uma forma diferenciada de educação. Então, no primeiro momento, a gente vai ter ali a questão da preceptoria, né? A aristocracia, a nobreza, né? Contratam um sujeito ali que tem uma formação e que vai acompanhar a formação dos jovens, né? Desde a tenridade, desde da infância até a vida adulta, no sistema de preceptoria. A escola ela vai se tornar, na modernidade, a forma principal de educação a partir do momento em que a burguesia, né, construindo o mundo burguês, vai necessitar que se eduque, que se transmita esse novo mundo burguês ao maior número de pessoas possível no menor tempo possível. Né? E é aí que a gente tem a ideia de escola moderna,
né? Uma escola onde você consegue reunir sob um mesmo teto diversos sujeitos que vão recebendo esses conhecimentos transmitidos por um professor. Bom, isso é importante para a gente entender como foi se construindo a escola. É claro que nesse primeiro momento, se a escola tem esse caráter revolucionário, né, porque a burguesia é revolucionária nesse primeiro momento, ela está tomando o poder, ela está se consolidando no poder. Num segundo momento, quando esse poder está consolidado, a escola destinada às camadas populares já não vai ser mais aquela responsável por transmitir todos os conteúdos clássicos e a riqueza dos conhecimentos humanos, né? Aí a gente vai ter o dualismo escolar. A gente vai ter uma escola voltada para as camadas populares e uma escola voltada para as camadas dominantes, uma escola voltada para a burguesia e uma escola voltada para o proletariado. Okay? Reconhecer isso é fundamental para a gente conseguir enxergar o chão da escola que a gente está pisando. Né? Que escola que a gente está pisando? A gente está pisando numa escola profundamente cindida pela luta de classes. A gente está trabalhando num sistema onde as camadas populares é destinado o mínimo para que elas trabalhem, né? Enquanto os conteúdos clássicos, os conteúdos mais desenvolvidos, é destinado sempre às camadas dominantes, às classes dominantes do caso, né? Então, essa é a primeira complexidade que a gente tem que trabalhar dentro da escola. Mas, no entanto, isso não pode nos levar a um imobilismo, né? Que foi uma teoria muito difundida no Brasil a partir da década de 70, que pensava, olha, se a escola ela reproduz as relações sociais de classe, né, as relações de classe, as relações de dominação, logo a gente tem que abandonar a escola e construir outro instrumento de educação. Essa é uma perspectiva que em outro momento vai ser recuperada tanto pelas teorias da descolarização quanto por uma forma específica de educação popular que ficou muito conhecida no Brasil, né? Então é muito comum você ver até hoje certos membros da esquerda que defendem uma escola popular defender que essa escola popular deve ser construída para fora das relações do Estado, né? Você vai criar outras comunidades, enfim, para construir essa educação popular. No entanto, dentro de uma perspectiva da tradição marxista, não é essa a perspectiva que a gente desenvolve, que a gente trabalha. A gente trabalha com uma perspectiva onde, compreendendo a luta de classes, compreendendo que a escola é cindida pela luta de classes, a gente já entende também em seu papel fundamental de tático de construção de uma outra sociedade. Então a gente entende a necessidade de disputar a escola, a necessidade de construir uma luta na escola para fazer valer os interesses das camadas populares. E esse é o fundamento principal da nossa perspectiva de educação popular. É entender que a educação ela é reprodutora, ela reproduz sim as relações de classe, no entanto, essa relação ela é dialética, né? Ou seja, onde o elemento determinado também influencia o elemento determinante. Se você tem a sociedade e as suas relações de classe determinando a escola, logo também a escola pode, de certa forma, influenciar a mudança dessa sociedade, né? Então você tem aí uma relação que ela é dialética, e é isso que nos motiva a pensar na construção de uma escola popular. Nesse sentido, a gente pensa em alguns elementos que precisam ficar claros. Acho que, no primeiro momento, né, a gente tem que entender que a escola ela não pode ser simplesmente a reprodução do cotidiano, né? A escola ela tem que ser um momento de elevação do sujeito em relação ao cotidiano. Ela tem que ser um momento de elevação do sujeito para uma esfera específica da vida social. Então a escola ela não pode simplesmente reproduzir a vida cotidiana. Ela é um momento onde você trabalha elevando o sujeito
né, para além das questões imediatas que ele vive. Assim, a gente pensa que o fundamento do currículo escolar numa escola popular é, ou são, né, os conteúdos clássicos. É aquilo de clássico que a humanidade produziu ao longo do tempo e que sobrevive até hoje. É dominando esses conteúdos que eu posso criar outros, né? O professor Demerval Saviano, ele tem uma frase muito famosa que é a seguinte, né? Sem dominar aquilo que os dominantes dominam, os dominados jamais chegarão a se libertar, né? Então, uma ideia muito comum também na educação popular é que, não, né, você tem que trabalhar no cotidiano dos alunos, né, enfim, construir ali a partir da realidade imediata dos alunos, não é essa a ideia que a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado que não, a escola é um momento diferente da vida cotidiana. Ela é um momento de elevação disso, né? Pensar também a questão da gestão dessa escola. E aí a gente precisa de uma participação de toda a comunidade escolar na decisão dos rumos que essa escola vai tomar, né? Então, a importância militante de se ocupar os espaços deliberativos da instituição escolar. Então, eu tenho falado muito isso nas oportunidades que eu tenho de conversar com os camaradas. A gente tem que ocupar os conselhos, a gente tem que participar das reuniões de organização da escola, tem que ocupar não só dentro da escola, mas também fora, né? Pensar os conselhos municipais de educação, porque é ali que vai ser gestada uma política que vai influenciar lá na escola. Então, a perspectiva que a gente tem de militância nos obriga a ocupar também esses espaços. Então, nesse sentido, e aí já caminhando para um final, encerrando minha fala e deixando para o debate as questões para a gente aprofundar, é que a gente pense em construir uma educação popular. Uma educação popular que a gente tem certeza que vai se efetivar somente numa sociedade construída sobre novas relações sociais, numa sociedade socialista, né? Uma educação popular ela não vai se efetivar sob a égide do modo de produção capitalista. No entanto, ela não vai se efetivar se a gente não começar a lutar e pensar como a gente vai construir essa escola. Obrigado, pessoal. Bem, antes de passar a palavra para Maria Tereza, viu, Jefferson, você tocou num ponto que particularmente eu considero muito importante, que é o conteúdo dessa escola popular, né? Isso é uma armadilha, na minha concepção, que a classe trabalhadora tem, de achar que a classe popular, né, a escola popular, ela precisa necessariamente se adaptar somente ao que a população já tem, né? A linguagem que a população já tem, a forma de se comunicar da população. E não é só isso, né? É uma via de mão dupla. A classe trabalhadora não pode criminalizar a erudição, né? A erudição não pode ser vista só como algo ruim. Os conteúdos clássicos, ou seja, o máximo de desenvolvimento intelectual, né? Claro que dentro de uma perspectiva do que vem a ser conhecimento intelectual, isso não pode ficar reservado a uma fração, uma franja de classe, né? Isso é um problema. Então, a classe trabalhadora, muitas das vezes, quando defende uma escola que fala somente a linguagem que a classe trabalhadora já tem, na verdade, ela está sendo enganada, né? E eu acho que esse é um papel importante, por exemplo, da nossa rede, né? Dessa escola integrada e integral, né? De mostrar para o aluno que não precisa só um excesso de objetivação, né? Não, você nasceu para ser trabalhador. Então, a sua formação precisa ser ligada a isso. Não. Você pode ser um pesquisador, você pode refletir sobre sua realidade, você pode refletir sobre a realidade do seu entorno, né? Então, eu fico muito preocupado, e eu não sei se você poderia interagir comigo um pouquinho sobre isso, né? Antes da Maria Tereza, inclusive, para você expandir um pouco esse raciocínio. Quer dizer, qual é o limite que me parece ser tênue entre a escola popular que fala à população, né, e uma escola popular que eleve efetivamente
a capacidade de reflexão dessa população sobre sua realidade, sobre a coletividade. Eu não sei se é isso que eu entendi da sua fala e se você concorda que deva ser isso. É bem por aí, camarada. Esse é um dos nós que a gente tem dentro de uma construção pedagógica na esquerda brasileira, porque a gente tem uma influência muito grande do pensamento liberal, né, que, primeiro, tenta igualar conhecimentos. Né? Todo conhecimento é válido, então você tem um certo relativismo, né? Todo conhecimento é válido, toda cultura é do mesmo nível, né? Então a escola ela teria que abarcar todo esse tipo de conhecimento, porque todo conhecimento é válido, né? Isso vem de uma tradição liberal e também de um pensamento que, enfim, compensa a gente entrar em algumas discussões agora. Mas o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: o início do trabalho pedagógico, do trabalho didático pedagógico, é claro que ele é a prática social. Mas a prática social, ela não pode ser entendido como a vivência imediata do aluno, né? Essa prática inicial, ela é muito mais complexa, né? Por quê? Porque aí a gente trabalha com a perspectiva de um aluno concreto, né? Não é um aluno imediato ali, é um aluno concreto. É o aluno que é síntese de múltiplas determinações. Então, enquanto síntese de múltiplas determinações, o trabalho dentro da prática social, ele tem que pegar os diversos elementos e fazer aquela relação, né, que a gente conhece bem, que é trazer do geral para o particular e depois conseguir voltar para um geral fazendo novas mediações e com outro outra análise, outra perspectiva de resolução daqueles problemas, né, da prática social. Estou falando isso porque eu trabalho dentro do método da pedagogia histórico-crítica, né, que parte da prática social e chega novamente à prática social, né, passando por momentos de problematização e por momentos de catarse, que é onde o aluno, com uma visão no início sincrética, né, ou seja, no todo caótico ali, ele vai conseguir, ao final do processo, ter uma visão sintética, né? Ele consegue fazer uma síntese daqueles conteúdos e enxergar a resolução dos problemas na prática social, agora num nível muito mais elevado, né? Então a gente está dialogando aqui com toda uma tradição pedagógica que é hegemônica no pensamento de esquerda, né? Então a gente está se contrapondo muitas vezes a essa tradição, lógico, com muito respeito, né? E vocês deu para perceber que eu estou falando em relação ao Paulo Freire, por exemplo, né? Que foi um grande educador, tem contribuições fantásticas para o pensamento pedagógico brasileiro. No entanto, dentro da perspectiva popular que a gente está trabalhando de orientação marxista e com a perspectiva de uma estratégia da Revolução Socialista, não é suficiente. Não é suficiente porque cai nessas armadilhas do pensamento liberal, né? Que é focar num aluno, focar na vivência cotidiana do aluno, né? Não enxergar a questão dos conteúdos clássicos, não enxergar a necessidade de dominar conhecimentos dos dominantes, enxergar que esses conhecimentos não são dos dominantes, né? Que eles foram no processo de dominação, de exploração, esses conteúdos foram apropriados pela classe dominante, né? Não são da classe dominante. E a gente tem que fazer o reverso agora. Esses conteúdos têm que ser dominados pela classe dominada também, né? Pelos trabalhadores. É nessa perspectiva que a gente trabalha aí com a questão da omnilateralidade, né? A ideia de uma formação integral do sujeito, né? A omnilateralidade é a formação por todos os lados, né? Formar o sujeito por completo. A questão da politecnia, né? Que não é só as diversas técnicas, mas essas técnicas apoiadas pela ciência, então na questão da tecnologia, tendo em vista os processos produtivos e a construção da sociedade.